Fala aí, tudo bem com você? Diretamente da Central do Zerando Loteamento. Estou com uma pessoa muito especial aqui comigo, Tatiana Salomão. Oi, oi! Minha expert, minha galinha dos ovos de ouro. Isso. Vamos lá. Mas é assim. Isso aí, assim. vamos embora. É a pessoa que eu escolhi para fazer essa entrevista, mais um bate-papo, né, Tati? Nosso primeiro bate-papo, isso aí. Porque existem muitas perguntas que a nossa comunidade mandou para fazer para você. Então eu achei que não teria nada melhor do que a gente se reunir na nossa central aqui, parar um pouquinho de trabalho, tirei o computador, tirei tudo aqui da mesa. Falei, Tati, responde essas perguntas, assim, porque às vezes eu respondo, mas eu quero que Tati fale comigo, eu quero que Tati fale. Então, como ela não grava muito comigo, né, a gente está sempre em um lugar, você e eu fazendo tráfego pago, você está fazendo atendimento, eu escolhi esse dia de hoje para a gente fazer. Eu tenho minhas primeiras perguntas, né, as perguntas que eu acho que é muito relevante a gente começar com elas, e depois a gente vai abrir para a comunidade perguntar para você. Tá pronta? Tô pronta. Eu tô lembrando aqui que toda vez que a gente toma café conversando, ele fala comigo há alguns anos isso. Cara, a gente tem que filmar. Boa. A gente tem que filmar nosso café, porque a gente tem muitas ideias aqui. Eu disse, Beto, para com isso, você vê que ele conseguiu. Só que aí, ao invés de café, a gente trouxe o chá da Barbie. O chá da Barbie, que tá na moda, né? Tá na moda, eu nem vou encostar nisso. Tá na moda. Mas veja bem, exatamente esse é a intenção. Eu tô ligado em você. O café da tarde é nosso, sempre cheio de ideias, sempre cheio de novidade. E eu falava sempre para você, cara, como eu gostaria que algumas pessoas estivessem nessa mesa aqui. Verdade, e ouvissem, né, nossas ideias, né? E nossas fofocas também. Café sem fronteira, tá vendo, né? Eu nem ouvi o que eu falei. Fofoca eu ouvi. Vamos lá, gente. Então, primeira pergunta. Manda. Como eu entrei no mercado imobiliário? No caso, você, né? Mas responde essa pergunta para mim. Como que se deu essa sua entrada nesse mercado? Eu recebi uma ligação de Minas Gerais. Um sujeito me ligou de Minas Gerais. Ele fazia já a gestão, o tráfego pago para uma incorporadora do Rio de Janeiro, mas que pegou um empreendimento em Minas. E eles foram para lá. E eu fiquei. Na época, eu estava fazendo social media, né? Para algumas multimarcas. E porque na pandemia a gente tinha uma agência junto, né? A agência foi indo por água abaixo, porque todo mundo foi cancelando. Ele ficou exclusivo. Calma, explica isso, porque não é assim. Minhas coisas não vão por água abaixo assim, não. Não, é porque na pandemia a galera foi economizando. Engraçado, só um parênteses aqui, o social media era muito desvalorizado antes da pandemia. Muito desvalorizado. A gente tinha uma agência de social media, na pandemia 90% dos clientes desistiram. Isso aí. E a gente acabou canalizando, focando no mercado imobiliário. Mas que depois que a pandemia acabou e voltou ao normal, a mensalidade que a gente cobrava R$300 passou para R$1.200, R$1.500. Né? Não, na pandemia eu já estava com a mensalidade assim, mas aí eu ralava muito, porque eu pensava de noite, né, no conteúdo ali para aquela empresa. E aí ele me ligou de Minas e falou, Tati, cara, você tem que tirar teu Cresce porque você é vendedor, eu tô vendo a galera aqui vendendo fácil, né? Não foi isso? A galera vendendo fácil, é desesperado. Eu falei, beleza. Isso era num final de semana, num sábado, ele voltou no domingo, na segunda a gente foi lá, eu iniciei nessa incorporadora, né, fazendo um teste lá para poder vender, peguei o primeiro empreendimento, que a gente vendeu legal, né, bem. E aí foi assim que a gente começou, foi uma ligação dele. Tudo começou por conta do tráfego, ele gerava o lead, né, distribuía para a galera, na verdade não era nem você que distribuía, mas ele viu a galera vendendo bem e ele sabia que eu sou vendedora, né, então eu me credenciei, né, eu me habilitei no Cresce, mas vendedora eu já sou. Na verdade, eu fiz essa pergunta, foi altamente tendenciosa para deixar registrado que todo sucesso veio de mim. Foi tudo dele. Tudo dele. Mas o mais interessante, que o que você falou, que eu acho que tem que dar uma ênfase aqui, é que você falou que você já era vendedora. Já era vendedora. E isso acho que conta, porque eu quero me tornar uma corretora de sucesso como a Tatiana, eu quero ser um corretor de sucesso. Você precisa ser um vendedor. Você precisa, antes de querer tirar teu Cresce, né, fazer o curso, ter uma carteirinha, isso, sinceramente, desculpa o Cresce aí, mas não quer dizer nada. O que quer dizer você tá habilitado, é uma né, habilitação, mas o que quer dizer é você já saber que você tem que ser um vendedor, uma vendedora de sucesso para se tornar um corretor. E desde quando eu sou vendedora? De sucesso. Oi?
Eu falei para ela, eu falei, olha... Aí ele falou para mim assim, conta quando foi a tua Essa primeira é venda. a segunda pergunta que eu Quando foi a sua coloquei. primeira venda? Como foi a sua primeira venda? Porque eu lembro que eu estava em Minas, né? E fiz essa ligação porque, voltando de um plantão onde tinha muita oportunidade, falei, tá, de segunda-feira, quando eu voltar para o Rio, a gente vai no Cresce junto, eu vou tirar teu Cresce. Isso. E não deu outro. Segunda-feira já estava lá com o estágio pronto e se apresentando na empresa para começar a vender. Tá, aí eu falei para ela assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta que você vai voltar no passado, porque essa ligação de Minas de 2018, 2019? 2020. 2020. No meio da pandemia. É verdade. Da pandemia, agosto. Aí eu falei, cara, uma pergunta que eu acho interessante é como foi a experiência da sua primeira venda? E eu pensando, poxa, ela vai voltar no tempo lá 2020, né, pandemia. Aí o que você me respondeu? 3 anos no sinal. 3 anos de idade. Ela falou assim, minha primeira venda não foi no loteamento, não. Minha primeira venda foi no sinal de trânsito em Belfor Roxo, foi o que ela falou. Eu nasci em um ambiente de venda, gente. Então, assim, lá em casa, toda a conquista nossa vinha da venda. A comida vinha da venda, tudo. Porque o meu pai é vendedor, minha mãe é vendedora, meus irmãos vendedores. E eu nasci nesse ambiente de vendas e sou muito grata porque é a herança que eu recebi, né, que não tem valor, que não tem preço, tá impagável. Então, eu nasci nesse ambiente de vendas. O que não significa que uma pessoa que nasceu num ambiente de vendas, ela tem o dom da venda, que o pessoal fala, fulano tem o dom da venda, ciclano não tem. Não, para mim não existe isso. Eu acho que tem que existir o querer. Eu quero fazer, eu quero executar, você tem que ter ambição. Então, não adianta uma pessoa que diz que tem o dom e não treina, ela vai ficar atrás daquele que treina, tá? Então... é só para poder trazer essa clareza. Minha pergunta, esquece o sinal em Belfor Roxo, 3 anos de idade, esquece cascadura. Isso é brincadeira, tá? Mas eu vou reformular. Como foi sua primeira venda no mercado imobiliário, tá? Então vou fazer a pergunta certa. Entendi. Então, o que aconteceu com a minha primeira venda no mercado imobiliário? Que ali, quando eu vendi, eu pude perceber que eu estava vendendo para alguém que estava realizando um sonho, né? Uhum. Então, isso mexe muito com a gente. É um sonho da casa própria, é um sonho de construir, do seu primeiro imóvel, do terreno. Então, não tem como eu esquecer. E tem até uma história interessante sobre essa primeira venda também. Eu vou contar mais tarde, quando ele me perguntar, mas é uma história bem interessante ali no mercado imobiliário como iniciante, né? Muito rasa, muito crua ainda, mas partindo para o ataque. E vivenciando muitas histórias, assim, né? Muitas histórias. De muita luta, assim, da pessoa juntando aquele dinheirinho para dar de entrada. Exatamente. Tendo aquele financiamento ali na luta para ser aprovado, para conseguir ter um crédito, que a primeira dificuldade do cliente, muitas das vezes do comprador de loteamento, ele tem um crédito, ele tem alguém que confie nele. E ali ele tem a possibilidade de comprar, né, sem burocracia, que era o empreendimento que a gente vendia na época, não consultava SPC, Serasa, e uma entrada pequena com financiamento, com parcelas pequenas também, né, que cabiam no bolso dele. Então, isso era um prato cheio para a gente que queria vender, mas para o cliente também que não via possibilidade de comprar, fazer um financiamento bancário, entendeu? Isso é interessante a gente estar falando, porque o nosso intuito aqui é ser altamente intencional. Você que está assistindo, tudo que a gente está conversando são insights que você pode pegar para o seu atendimento. Quando a gente fala do tipo de cliente que deseja o crédito, você começa a perceber que você precisa movimentar o seu atendimento para fazer ele entender, ele valorizar que a tua empresa, a tua incorporadora, a tua construtora vai dar crédito para ele. Exatamente. Antes de você tentar mostrar tabela de preço, tentar botar que a parcelinha pequena, tudo isso é importante, mas você pode sim e deve salientar as condições e pegar esses insights que a gente está falando aqui, que pode ser usado também nos seus atendimentos, no seu tráfego pago, nos seus anúncios, etc. Exatamente. Então, beleza. A sua primeira experiência de venda, você respondeu que estava mexendo com os sonhos da pessoa. Sim. Assim, sendo usada para ajudar na realização, na aquisição de um patrimônio, né? Muito legal. E aí essa pergunta também que é muito curiosa, eu acho que todo mundo quer saber como que tudo começou no Ceará. Porque, vindo pela linha do tempo, né? A gente pensa, cara, legal, você tinha uma agência, não estava muito bem das pernas por causa da pandemia, até aí ok. E aí o Zé Beto, né, plugou uma incorporadora e não tinha mais dezenas de clientes, mas apenas um. Beleza, até aí beleza. E aí começou a vender
lotes na sua região. Por que você foi para o Ceará? Como que aconteceu isso? O que aconteceu? A gente estourou de vendas aqui, né? No primeiro empreendimento, aí no segundo a gente vendeu muito. Eu fui campeã de vendas no segundo, disparado. E eu comecei a perceber, assim, eu percebia aquele boom, né, no mercado de loteamentos em 2020, final de 2020 já era isso, né? Que eu tirei o Cresce em agosto. E aí eu dei entrada, na verdade, como estagiária. E aí eu falei, cara, quero saber o que está rolando no Brasil, né, em relação ao loteamento. Comecei a seguir alguns perfis de pessoas de autoridade mesmo, no mercado imobiliário mais nichado para o loteamento. Conheci uma galera do Rio Grande do Sul, entrei para um grupo de mulheres muito legal, a gente fez uma live também, sim, né, com ela. E também conheci o Cleiton, aí daí mandei um pouquinho da nossa história, do que a gente tinha feito aqui. Em plena pandemia, gente, era 2020, em plena pandemia, a gente batendo recorde de vendas. Primeiro eu mandei contando a história do Zé Beto com tráfego, que em 2 meses a gente vendeu mais de 100 lotes. Eu vendi 70, ele vendeu, a empresa no todo, né, nesses 2 meses, vendeu... Acho que 420. Isso, 420. Mas, assim, foi muito rápido. Eu contei um pouquinho essa história para o Cleiton, que abriu uma porta para a gente. O Cleiton, ele abriu essa porta no Ceará. Primeiro foi Deus, né, gente? Primeiro, eu creio que Deus que faz essas conexões. A gente faz um pouquinho a nossa parte, a maior parte quem faz é Deus. E aí o Cleiton chamou o Zé Beto conversou com o Cleiton e começou a fazer a campanha para um loteamento no Ceará, que era o meu sonho aqui, Quirais. E aí o Zé Beto falou do histórico, Cleiton, vamos por baixo aí, vamos tentar vender 50 no mês, né? Sim. E aí no primeiro mês foram vendidos 170 lotes, né? A equipe de lá. E aí o Zé Beto, mais uma vez, ele me plugou, Cleiton, Tatiana pode vender. E ele falou isso, fez isso sem falar comigo. Cleiton, Tatiana pode vender aí, tentar vender, pegar alguns leads, o Luiz distribuir alguns leads e dar para Tatiana. Cleiton falou, olha, se o Luiz não tiver problema para Luiz, que ele era o supervisor das vendas na época, Luiz deu ok, e Zé Beto veio com a notícia que eu ia... Pô, Tatiana, peguei uns leads aqui, o Luiz vai passar para você poder vender no Ceará. Eu falei, cara, eu não conheço o Ceará. Não conhecia, gente. E aí começou a nossa história. Eu falei, me dá aí. Eu lembro a primeira venda que eu fiz para o Ceará, para um cliente de Brasília, um policial. Ele comprou 2 lotes, fez o pagamento da entrada à vista. Eu liguei para ele, eu lembro que é meu primeiro contato. Falei, cara, eu vou ligar. Antes disso, eu estudei muito ali. Eu falei, cara, eu preciso estar segura para fazer essa ligação, porque eu não conheço nada dali, né? E aí vendi para esse cliente, aí ele me ligou depois que ele fez o pagamento. Ele falou, Tatiana, cara, minha esposa falou aqui que eu sou louco, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sou policial e eu fiz essa venda com você sem te conhecer, sem saber, sem pisar na terra ali para ver esse produto. E aí iniciou, foi um sucesso de vendas, foi assim o meu início, mas vale ressaltar também o que eu sempre falo, é muito importante isso. Eu falava a verdade para o meu cliente, claro que assim, eu torcia para ninguém me perguntar de onde eu era. Aí que eu ia chegar, porque às vezes eu estava no quarto assim, ouvindo de noite, Tatiana no telefone, já meia hora com a pessoa, aí eu falei, cara, essa aí vai fechar. Porque tá meia hora, 10 horas da noite no telefone, vai passar o documento, vai comprar. Aí ela botava em viva voz, vinha a perguntinha. Mas você está no Ceará? Você conhece o Ceará? Eu, meu Deus do céu, já era. Não, e de cara, sempre quando eu abordava o cliente, eu falava, né, que eu era carioca, que eu fazia parte da equipe do Ceará e tal. Ah, Tatiana, você tá onde? Cara, aquilo doía na alma, mas eu tinha que falar, olha, eu tô no Rio de Janeiro, mas eu faço parte da equipe. Então, assim, eu torcia para ninguém perguntar, mas quando perguntava, eu falava. Então, é uma coisa que eu acho não, o corretor ele tem que ter, o vendedor tem que ter integridade. E eu cria muito nisso, eu queria que isso era uma semente que eu estava lançando para a minha vida, né? E eu acredito que também daí veio a resposta, os frutos que eu colhi com as vendas. Então, assim, eu lembro de uma cliente, cara, a gente faltava uma semana para ir para o Ceará. Essa cliente queria comprar um lote, uma cliente querida de Brasília. Ela e o marido queriam comprar um lote à vista. Ela me ligou. Tiana, posso fazer uma chamada de vídeo? Aí eu fiz chamada de vídeo, estava no carro indo para São Pedro comprar um churrasquinho. Negócio assim. Pode, fiz do carro a chamada de vídeo, não era nenhum ambiente assim, né? Mas fizemos. E ela me perguntou, você tá onde? Eu
falei, cara, Aquela pergunta que para o mundo, né? Para, ali você congela. E eu falei, eu tô saindo de Cabo Frio, indo pra São Pedro, vou comprar. Aí falei pra ela. Quando eu falei, ela, olha, eu tenho uma prima em Cabo Frio. Gente, chegou a me dar um alívio. Eu falei, cara, a gente tem alguma coisa em comum. Aí comecei a conversar com ela e tal. Naquele dia, ela fez o Pix, ela fez a compra do lote à vista. 100% à vista, gente. Ela transferiu 47 mil para a empresa naquele dia. E depois, quando a gente já estava no Ceará, ela foi lá, conheceu o empreendimento, a gente se conheceu e ela comprou o segundo lote à vista também. Eu lembro disso. Mas assim, foi assim que aconteceu a nossa conexão com o Ceará. E logo depois disso tem fotos também aí que você ganhou uma moto, né? Nesse Ganhei, fim de ano teve uma festa da incorporadora. Ganhei a moto. E aí, você imagina, uma equipe de quase 30 corretores. Quem ganhou a moto foi uma carioca, né? Que outrora no Rio de Janeiro, naquela época a gente já estava morando lá, né? Sim. A gente já estava morando lá e você ganhou o prêmio. Tinha 4 meses que a gente estava morando lá. Metade do ano a gente trabalhou daqui e a outra metade lá, né? Mas assim, muito interessante, hoje a gente estava falando com a equipe sobre o empenho do corretor, né? No atendimento para o cliente, que faz toda a diferença é a segurança que você tem no produto. Não adianta você ter a lábia, tem gente que fala assim, um bom vendedor ele tem uma lábia. Não adianta. Esse cliente, principalmente o cliente com a venda online, ele precisa confiar em você. Porque realmente não é muito comum, né? O cara comprar um terreno online. Então, ele precisa confiar em você. E a segurança é importante, ele confiar em você. E o que vai te dar segurança é você conhecer o produto. Como eu sabia que eu estava em desvantagem da equipe, que estava lá no Ceará, no plantão, gravando vídeo, né? Eu pedia permissão e usava os vídeos da Verônica. Mas eu não estava lá, eu não conhecia, não tinha o sotaque, nada. Então, eu estava realmente desfavorecida em tudo. Então, o que eu fiz? Eu estudei tudo do Ceará, principalmente ali da cidade de Aquiraz. Eu pesquisei tudo que eu podia. Eu pesquisei o PIB da cidade de Aquiraz, que na época era o terceiro maior do Ceará. Eu fui estudando tudo. A localização, eu fui estudando o entorno ali, porque eu precisava encantar o cliente, eu precisava mostrar segurança para o cliente, então eu estudava. Eu gravava vídeo, eu criava alguns cenários em casa para gravar um vídeo legal, para me apresentar para o cliente. Às vezes a minha primeira abordagem vinha por áudio também, por vídeo. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao atendimento do meu sonho Aquiraz. Eu sou a Tatiana Salomão, sou carioca, né? Mas faço parte da equipe do Ceará. Então, tudo isso, esse empenho, sabe, em me dedicar e em pensar no cliente do outro lado. Sim. No que eu, como cliente, gostaria de receber. Boa, tá? Boa. Então, isso fez muita diferença. Assim, a dica que eu deixo para vocês, muito importante. Tenha segurança. Não adianta você saber se comunicar bem, o que é muito bom, né? Você gostar de pessoas, que também é muito bom. Você precisa gostar, porque leads são pessoas, né? Lead, a gente fala lead como se fosse um produto, são pessoas. Mas você tem integridade e segurança no produto. No produto não é o produto em si, né? Hoje a gente vende coconut? Não, a gente vende o preá, geri, kite e coconut. Então, o produto é um todo, tá? Isso já dá um gancho para a próxima pergunta. Já que você citou coconut, momento merchan. Um abraço para a galera do coconut, tá? Vou fazer a pergunta com o Boné, então. Citando esse gancho aí que você fez, qual é a principais características, já que você falou que antes de corretora você é vendedora, você falou de integridade, qual a principal característica que você analisa que um bom corretor, uma boa corretora precisa ter? Então, primeiro eu vou destacar aqui, eu não acredito que é primeiro, segundo, terceiro, mas eu vou falando assim e você coloca na ordem. Para mim é integridade, você andar na verdade. Tudo que a gente lança é semente e a gente vai colher, né? Então, a semente que a gente lança ela é uma escolha, mas a colheita ela é obrigatória. Então, eu acredito muito nisso. Segundo, é a ambição, né? A gente cresceu achando assim, fulano é ambiciosa, como se fosse crítica, né? Que a gente confundia ambição com ganância. Né? A ambição é você querer mais, é você ter fome por resultado, por chegar ali, você saber onde você quer chegar. A ganância é você passar por cima de princípios para você conseguir o que você quer. Né? Sim. Então, você passa por cima dos outros, das pessoas. A ambição, porque se você não tiver fome por resultado, sabe? Se você não tiver brilho nos olhos,
né? Eu creio que um corretor, um vendedor que ele contagia a gente, é aquele corretor que ele tem essa energia, ele tem brilho nos olhos, ele sabe onde ele quer chegar, né? Você tem meta, ali eu sei o que eu quero. Eu lembro de uma conversa com um corretor uma vez, ele falou, Tatiana, não sei como é que você faz, lembra disso? Eu trabalho para pagar a conta no mês, no máximo ali e tal, curtir um pouquinho à noite. E eu parei assim, falei, cara, eu trabalho, assim, o empreendimento que eu tô é para pagar a conta do ano e para sobrar, entendeu? A minha visão, tipo assim, eu tinha que aproveitar o máximo daquele empreendimento para tirar o máximo que eu pudesse dali, né? Sim. Não sei quando vinha uma outra pandemia, não sei, então eu precisava, né? Então acho que ambição, acho não, tenho certeza, você vai ouvir grandes, assim, nomes, né, que dão aula de venda, inspirações para mim, que falam a mesma coisa. E o segundo é empatia, como eu falei, o terceiro é empatia, mas tem outro ponto também. A empatia, porque um lead ele não é um produto, tá? Você tratar uma pessoa com empatia, como você gostaria de ser tratado, é só você pensar como que você gosta de ser atendido quando você entra numa loja, quando você gosta de verdade, você gosta da integridade e você respeitar isso. Porque esse lead, essa pessoa que você atendeu bem, tá? Que você deu o seu melhor, independente de você achar que ele vai comprar ou não, você está dando o teu melhor, ele vai voltar lá na frente ou ele vai te indicar alguém. Eu tenho muita história assim. Eu tenho clientes que eu comecei a atender 1 ano atrás, clientes que me ensinaram muito, porque eu digo que um cliente exigente, ele ensina muito pra gente, porque essa cliente específica, ela me fez tantas perguntas sobre o produto, eu estava no início do produto, e ela me fez aprender muito sobre o produto, tá? Então, esse cliente exigente, você aprende muito com ele. E aí ela vinha, ela voltava, ela vinha, ela voltava. Quase 1 ano depois ela voltou e fez a compra dela comigo. Então ela podia escolher qualquer outra pessoa. Então a gente deixa marcas, tá? E o último ponto é você ser um corretor aplicado, né? Você estudar o produto, como eu falei, o entorno, o produto não é a metragem do terreno, não é só isso, né? O que é muito importante, você saber a metragem, a metragem ali que você pode construir, né? A área que você pode construir no terreno, tudo bem. Mas você conhecer o entorno e você conseguir trazer para o cliente essa consciência de compra, do que ele está comprando, tá? Ele vai ficar assim super feliz que você vai levar informações com respaldo para ele. Tá certo. Agora a gente vai entrar no momento perguntas da comunidade. Aí que é quente. As perguntas que a galera na comunidade Zerando Loteamento manda para você. Tá. Antes disso, a gente pode fazer o momento bumerangue. Você já viu o que é o momento bumerangue? Você sabe o que é isso? Você tem alguma... Tenho. Você tem alguma pergunta para fazer para mim? Tem, falar sobre lead eu tenho. Então, antes da gente entrar na pergunta da comunidade, que a gente está encerrando, tá? Com essas perguntas onde é mais direto e você vai responder e vai direto para a galera do WhatsApp. Faz o momento bumerangue, né? Pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Lead desqualificado. Fala para mim sobre o lead desqualificado ou corretor desqualificado. Fala para mim aí sobre essa lead e atendimento. Realmente, você já respondeu, né? Porque para mim não existe lead desqualificado, existe atendimento desqualificado. Sim. Não vou nem falar, você já tá querendo. Eu não polemizei aqui, tá? Eu fiz um monte de pergunta para você saudável. Agora você vê e já pergunta. Não posso falar com o corretor desqualificado. Não. O corretor desqualificado que eu digo no sentido da gente não ter um atendimento. Não é scriptado, script, que é importante você ter. Eu entendi. Mas você não está preparado para o atendimento. O atendimento desqualificado, para mim, é justamente o que você falou. Quando não há aplicação, quando não há desejo sincero de entender aquele produto. Isso, de resolver um problema. E não vender o que você compra. Quando você quer vender o que você compra, de verdade você vai dar o melhor atendimento. Agora, quando isso não é uma verdade, vai dar ruim, vai dar desqualificação em todos os sentidos. A gente hoje fez isso com a nossa equipe. A gente sentou e eu falei, olha, vende para mim, liga para mim aqui agora. Aí o corretor, qual é o seu número? Não, liga aí, fala comigo agora aí. Vende para mim esse produto. Ah, mas não, na hora eu fico tímido. Olha, não é questão de você ficar tímido. Isso aí é um parece, mas não é para você. Porque, na verdade, você está inseguro com a aplicação que você tem nesse produto, com o domínio que você tem nesse produto. E, te digo mais, essa mesma segurança que você está sentindo aí, o cliente também sente quando você liga para ele. Ponto. Então, para mim, lead desqualificado? Não. Para mim, é atendimento desqualificado, porque não é possível
que esse lead se cadastrou, entrou na sua página e você pegou esse cadastro, pegou esse contato e a pessoa não sabe. Mas o que é muito comum acontecer é um mau atendimento, o cliente não conecta e a pessoa, para não perder tempo, nem sei, né? Não sei que negócio que se trata, não. O que é interessante é que esse cliente que entrou, né? Você tira por você. Você está andando no shopping, você entrou numa loja. Gente, você nunca entra numa loja, não quero comprar, só entrei para ver. Tudo bem, eu entrei, mas se você pega um cara bom de gancho, que entende o que você procura e te cerca ali bem, te dá um bom atendimento, você vai comprar. Ninguém entra, ninguém sai de um lugar, gente. Não sai daqui sem intenção. Todo mundo tem uma intenção. Verdade. Esse cliente que se cadastrou na campanha, ele chegou, ele pode, talvez, não ser o perfil. Aí você vai descobrir e vai fazer ele entender. Quando ele vê que o valor não é para ele, enfim. Você vai fazer ele entender no atendimento. Só que esse cliente, se ele não compra com você, ele vai comprar com alguém. Uhum. Entendeu? E muitas das vezes, sem te cortar, mas o que acontece é um fenômeno que eu já vi acontecer com você. O cliente ele pode ter pedido atendimento, mas o preço ficou acima do orçamento dele, mas ele acaba te indicando alguém. Me indica alguém, ou você pergunta para ele se aquele valor está dentro do planejamento dele, indica ele para outro amigo, outro perfil de empreendimento para ele, que seja de outra equipe, sabe? Mas o interessante é você tentar resolver o problema dele. Né? E você está ali qualificado. O que está qualificado para o atendimento? É você organizar o teu atendimento. Exatamente. Se você não organizar, você vai no escuro. E outra coisa, o que eu falo sempre, dentro dos treinamentos que a gente faz, né, Tati? A gente vê que o que importa é a prospecção. Sim. Então, nenhum curso a gente aprende prospect para clientes qualificados. Prospect para pessoas que queiram comprar. Não, é prospect. Prospect, porque quanto mais você prospecta, você está criando uma musculatura, um atendimento melhor, uma desenvoltura melhor, e você vai ter esse relacionamento de indicação e tudo mais. Não, e aquela história, quando você dá o teu melhor atendimento, entraram 10 leads para você hoje, você atendeu, deu o teu melhor. Gente, esse resultado vai voltar. Tem uns que não vão se identificar com o produto, não vão comprar, mas marcou, aí você vai receber indicação. Eu já recebi indicação de clientes que não compraram. Já não posso, mas vou te indicar um amigo que comprou. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Eu tenho uma história de uma cliente lá da Europa, Janaína, até hoje eu falei com ela. Ela me mandou boleto, comprovante. Ela tinha 1 ano que eu não falava com ela não comprou na época comigo. Daí, ela perdeu meu telefone, ela ligou lá para a empresa, para o Luiz, pediu meu contato para poder falar comigo de novo. Aí ela voltou, Tatiana, lembra de mim? Eu quero comprar. E comprou o lote dela depois de 1 ano e pouco, mais de 1 ano. Então, gente, é importante você dar o teu melhor porque você deixa marca em alguém. Né? E tem a história da live também muito interessante, que a gente fez uma live, um cliente comprou e ainda indicou para um amigo dele, corretor, como fazer a live. Essa história é interessante porque era um momento que a gente estava cansado, né? A gente veio de uma batida dura, nem tinha avisado que ia ter live no dia. Entrou 4 pessoas ou 5 pessoas e Tati fez com a mesma força, a mesma energia. E no final, eu tinha acabado de vender para esse cliente. Né? A gente vendeu, estava fazendo a ficha cadastral dele e acabou que ele entrou na live e ele comprou mais um. Comprou mais um, exatamente. Isso mostra a importância da aplicação, a importância da frequência, da constância, porque não é quantidade, é qualidade. A gente sempre fala isso. Mais um momento bumerangue? Quer ter mais uma pergunta aí para mim? Não, pode seguir para mim. Depois eu vou entrar com bumerangue aí para você, com uma pergunta boa. Então vamos lá, ó. Perguntas da comunidade. A primeira pergunta: quanto tempo em média dura a jornada do cliente, Tati? Estou aqui atendendo, mas eu não sei se está na hora de eu apertar esse cliente, ou está normal, demorar, é rápido. Como que isso acontece no seu dia a dia? Depende muito do ticket do produto. Né, do valor do terreno. Eu posso dizer para você que o popular, né, o loteamento popular, essa é de 1 a 7 dias. Né, de uma semana. Uma semana ele decide. Às vezes o cliente chega na hora, já vendi muito, o cliente chega na hora. Claro que significa que ele chegou para você na hora, mas ele já está pesquisando há um tempo, já foi atendido por outro corretor, já viu outro empreendimento, ele caiu ali, você deu aquele gancho nele bom, deu aquela atenção, deu segurança para ele, aí você fecha aí de 1 a 7 dias, tá?
Mas tem casos e casos, como essa cliente aí, que depois de um ano ela voltou. Sim. São casos. Mas no popular, geralmente, aí é de 1 a 7 dias, no máximo 15 dias. Show, beleza. Tá? Beleza. E no ticket mais alto, que no caso é o Coconut, acontece uma semana ali, mas pode chegar um mês, tá? Geralmente vira depois de um mês. Então, assim, é muito relativo isso, depende muito de como você vai aquecer esse cliente. Geralmente o mercado imobiliário, a gente viu no último estudo que a gente fez, uma palestra de uma grande corporadora, falou que estatisticamente 2 anos é a vida útil de um lead. Mas os clientes querem vender dentro daquele mês. E é bom saber a tua experiência, porque dentro da tua experiência, pelo que eu entendi, loteamento popular, 1 semana, um loteamento médio alto padrão, 21 dias. Isso. Pode ser que num loteamento alto padrão, num condomínio fechado, seja 30, 40 dias. Sim, e eu acho que isso é relativo, porque assim, depende do teu atendimento, do tempo que esse cliente, da jornada que ele já vem de outros atendimentos, da busca dele. Então, assim, não dá para você medir. Na minha experiência, a maioria sim. Mas como eu citei aqui, tem clientes de 1 ano e meio atrás que voltam querendo comprar. Uma boa pergunta também é perguntar em qual momento esse lead se encontra, né? Sim. Porque claro que você vai chegar, qual a sua jornada de compra? Não é falar isso, mas é por algumas perguntas de você cercar quanto tempo ele já está procurando, se ele já está procurando, se ele começou agora, que você já tem uma certa estatística. Agora vamos para a próxima pergunta aqui. Qual a melhor forma de explicar o reajuste anual? Olha que pergunta. Isso, antes dela responder essa pergunta, é interessante porque antes da pandemia eu lembro que quase ninguém sabia o que era reajuste anual. Não, as pessoas, na verdade, a grande maioria não sabe ainda, né? Não sabe, né? E assim, eu vou dar uma resposta para o pessoal aí, que talvez eles não queiram ouvir, né? Sim. A melhor forma de você explicar o reajuste é falando a verdade. É explicando o reajuste na íntegra, trazendo consciência para o seu cliente. Porque, às vezes, as pessoas querem fantasiar, tem uma forma lúdica, vamos inventar uma história aqui para ele entender, um caminho mais fácil. Se você for íntegro, você explicar de forma clara que o reajuste ele acompanha a inflação, né? Dá um exemplo para ele ali do salário mínimo de 2010, puxa para agora, para a nossa realidade, mas a melhor forma... Isso vai trazer confiança também do cliente para você, em relação a você, ao seu atendimento. Então, às vezes, eu falo isso porque no início eu travava na hora de explicar o reajuste. Quando o cliente perguntava, eu falava, ai meu Deus, por quê? Eu ficava com medo, com receio ali do cliente desistir, e é o que acontece, por isso que estão fazendo essa pergunta. Sim. Então, a melhor forma é você trazer a clareza, INCC, IPCA, IGPM, explicar para o cliente de forma clara e que ele possa entender. Eu sempre explico trazendo exemplos, porque eu acho que não é que você tem que desenhar para o cliente ele quer uma explicação verdadeira, mas trazendo simplificada também. Prático, né? Prático, exatamente. Atendimento é para ajudar exatamente, ele, né? Mas é falar a verdade e trazer para ele a consciência de compra. Porque se ele não tiver essa consciência, ele vai comprar na empolgação, lá na frente ele vai desistir e vai falar, você não me explicou isso. Perfeito. Entendeu? E é por isso que você ganha comissão, né? Justamente para organizar e prestar um serviço para o cliente comprador. Exatamente. Terceira pergunta aqui para você. Terceira não, já respondi mais de 10. Terceira da comunidade. Pode falar. Nossa comunidade. Como chamar um cliente para uma chamada de vídeo? José Roberto. Você quer passar? É Dilma, né? Dilma Rousseff. Gente, você chamar esse cliente para uma chamada de vídeo... Eu entendi. Quer responder, entendeu? Não, quero que você responda. Não, então deixa eu responder. Mas eu quero só que você entenda o seguinte, né? Dentro do atendimento, qual é o pitch que você dá? Qual o momento certo de chegar a isso? É quando o cliente chega? Acho que o que ele quis dizer foi isso. É no início, é no meio, no final? Como que funciona essa chamada de vídeo para você, no seu dia a dia? Depende, porque se o cliente desenvolver bem com você na ligação ou ele desenvolve bem com você no WhatsApp ali, você vai ver o momento certo de chamar ele para chamada de vídeo. Né? Geralmente, quando esse cliente eu percebo uma resistência, eu chamo ele no início. Por quê? No Zap, ele pode te deixar mudo ali, você falar e ele não te responder. Uhum. Na chamada de vídeo, eu tento trazer a consciência para ele de que ele não está comprando uma blusa, tá? De que ele está comprando um patrimônio para a família dele. Então, é importante que ele passe pela apresentação do produto
para ele conhecer o produto. Como eu falei, não é uma blusa, você está comprando um patrimônio para a tua família, então é muito importante que você dedique tempo para você entender esse produto. Ótimo. Trazendo essa consciência para ele falar, poxa, é verdade, né? Eu não estou comprando uma blusa, eu preciso saber o que eu estou comprando. Então eu chamo ele para essa apresentação. Agora o momento vai do feeling, né? Às vezes você está desenvolvendo ali bem com o cliente, aí ele travou em algum momento, você chama ele para chamada de vídeo, entendeu? Ou você chama ele para participação de uma live, para você gerar, para você ancorar ali, né, o seu atendimento com ele. Muito bom. E aí já engata na outra pergunta que cliente geladeira, Tati, lead geladeira, como que resolve esse cara? Como que você consegue reaquecer? O cliente estava quente e virou geladeira. Como reaquecer esse cara? Oração e jejum. Gente, então, cliente geladeira, o que acontece? Às vezes esse cliente chegou muito quente, do nada esse cara esfriou e te abandonou. Assim, o que a gente utiliza muito é reaquecer esse lead. Reaquecer com o quê? Eu vou encher linguiça. Não. É reaquecer esse lead. Pode ser semanalmente, você pode chamar ele a cada 3 dias, com perguntas, com um conteúdo interessante para poder trazer ele de volta, né? Então, você tem que estar reaquecendo aquele lead ali, gerando relacionamento com ele. Porque já aconteceu do cliente não responder nada, receber o material todo, falar, ok, vou analisar, sumir, e depois a gente ficar reimpactando esse cliente, ele voltar e falar, eu quero comprar, manda para minha planta aí com disponibilidade. Gente, você não sabe a alegria que dá quando você reimpacta um cliente, ele fala assim, ótimo, Tatiana, manda a planta da disponibilidade aí, para eu escolher o lote. Cara, isso daí é a sensação, é o céu. Então a resposta seria não desistir dele, Não né? desistir desse cliente, como a gente falou da jornada de compra. Como a gente fala aqui também, né, que eu falei aqui há pouco, o lead não é um produto, não é um robô, o lead é uma pessoa que tem contratempos, que tem problemas. Às vezes você pegou ele num dia bom ali, ele desenrolou contigo no outro dia, a tia morreu, ele perdeu o emprego, o carro bateu, ficou doente, filho ficou doente. Tudo pode acontecer e esse cara pode falar, cara, não é para eu comprar agora, não é meu momento. E aí você vai fazer o quê? Você vai desistir desse cara? E aí você vai reimpactando, aí até que um dia ele está lá num churrasco com um monte de amigos dele falando que compraram terreno, que investiram, e ele lembra de quem? De você, que não deixou de falar com ele. E ele se sente, caraca, tô até agora aqui, não investi em nada, vou ligar para aquele cara. Entendeu? Então é importante você seguir reimpactando, reaquecendo. Esse é o teu papel. Beleza. Deixa eu te fazer agora a última pergunta. Chegamos à última pergunta aqui para Tati Salomão. Tati, como fazer para perder a vergonha ao gravar? Porque eu acredito que essa pessoa que mandou essa pergunta... Vou tomar um chá da Barbie para poder responder. ela percebe, eu também sei que você não é alguém que faz muitos vídeos no Instagram, posta conteúdo, mas gosta mais de frases, de momentos que você vive, mas não é muito de pegar, abrir um stories e começar a gravar ao vivo, mas se coloca muito bem na live, apresenta muito bem. E pode-se dar a dúvida de, não, mas ela é porque ela tem talento, ela é boa nisso, ela é boa na live. O que você acha que faz você perder a vergonha nesses momentos onde você precisa profissionalmente se apresentar, vender teu produto e ter sucesso com isso? Eu não perco. Tô brincando. Gravando, gente, indo com vergonha mesmo, sabe por quê? Não tem um dia, principalmente pra gente que é mulher, você não acorda assim, eu tô morrendo de vontade de gravar hoje. Não é, gente, é a necessidade, porque você sabe o quê? Se você não estiver ali gravando, entregando conteúdo, você não tem resultado. Eu não sou muito presente, talvez, no Instagram, já fui mais, até porque o meu público, eu gravo muito conteúdo em loteamento, live, chamada de vídeo, o podcast aqui, a gente aqui no Bate-Papo. Mas o grande segredo é você entender qual é o teu propósito. Quando você entende o teu propósito ali, que você tem ambição, você sabe onde você quer chegar, e o vídeo é um meio de você chegar onde você quer, entendeu? Você passa por cima daquilo ali. O Flávio Augusto, ele falava que ele não gostava de vender, ele gostava do resultado da venda. Né? Então, assim, ele foi amando, né, gostando com o tempo. Mas essa é a verdade, porque tem dia, como eu falei, a gente que é mulher... Tem dia que você não acorda bem, você tá com a cara inchada,
você tem que estar bonita, tem que estar com o cabelo escovado, tem que estar com a unha feita. Olha, hoje mesmo eu tava com a unha feita, eu fui lavar uma loucinha, deu uma descascadazinha aqui, mas e aí, vou fazer o quê? Eu tenho que gravar, entendeu? Então tem que ser feito. Claro que se você se preparar, né, muito importante, uma dica que é importante o que vai te ajudar nisso aí é a segurança no produto, tá? É você se aplicar, é você estudar, é você realmente preparar um ambiente. O ambiente conta muito. Eu lembro que antes da gente ter aqui o estúdio, a gente queria gravar e eu falava, ai, parede branca fica horrível. Eu fui numa loja de couros ali, comprei um pedaço de um corino, né? Comprei de 2 cores, uma cor madeira e uma cor um azul meio chumbo. Coloquei no fundo e ficou maneiraço, ficou uma luz bonitinha, então fica uma coisa organizada, tá? Então, é muito importante você cuidar daquilo que o cliente está vendo, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Um ambiente bem preparado, a tua organização no que você vai falar. Mas a vergonha, vai com ela até que você perca ela, e se você nunca perder, tá tudo bem. Eu já vi entrevistas em vários atores aí que falam, acho que tem uma atriz que é muito boa, Marjorie Chiano, ela fala que ela é super tímida. Aí eu fico, como que essa mulher é tímida? Se ela entra ali num personagem, ela vai embora. Tem que ser feito. Então eu penso assim, a dica que eu dou para você mulher, faça. Né? A gente estava vendo um dos primeiros vídeos do Joel J. Eu mandei para você. Podre. Cara, eu falei, cara, não parece ele. O cara é muito bom, mas ele nem sempre foi muito bom. Ele começou, né? Então, assim, a gente tem uma tendência muito a bloquear essa questão da gravação de vídeo, porque a gente se preocupa com o que o outro está pensando. O que fulano vai pensar, o que fulano vai ver? Isso realmente é uma trava que quase 100% das pessoas têm. Entendeu? Por isso, vai com vergonha, vai vencendo até que você fica maior do que a sua vergonha. Beleza, um abraço aí, Joel J. Desculpa aí, foi brincadeira. Não, arrasou, ele inspirou a gente. Gente, inspira. O Ícaro de Carvalho, quando a gente vê os vídeos do Ícaro no início, até que ele mostra a transformação também dele, né? Do shape dele lá, do corpo. Tudo isso inspira a gente. Verdade. Entendeu? Então, um dia vocês vão estar vendo aqui um podcast muito melhor. Vocês vão estar lembrando desse dia aqui e vão falar, caraca, cara. Isso aí. Zé Beto e Tatiana começaram daquele jeito lá. E tem coisa pior. Tem coisa pior, nossa. Muito pior. Vou pegar esse videozinho e falar podre. Caraca, se você viu. Mas é o caminho. O caminhar, a gente já melhorou muito, né? Desde que a gente começou. Não é fácil. Mas é aquela coisa, sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. E a gente encerra por aqui, espero que você tenha gostado. Se você ficou até esse momento com a gente, não tem como você sair daqui sem curtir. Não tem como. Sem comentar, sem colocar lá, cara, gostei, compartilhar para alguém, para ajudar o nosso trabalho aqui, poder se desenvolver. Isso aí. A gente, assim, concentrou o tempo que a gente tem para a produção de conteúdo nesse formato, porque eu acredito que sai com mais qualidade, sai com mais tempo. Não tem muita opção de programa para você assistir mesmo, então bota na tua agenda aí, uma vez na semana a gente está soltando um vídeo novo como esse. Coloca aqui embaixo também nos comentários aqui quem você quer ver aqui, porque pode ser que a gente consiga. Exatamente. Mesmo que seja remotamente, a gente bate um papo interessante, aprende com essa pessoa. Como a gente pode trazer o Joel J, inclusive, para ele contar aqui. Tá no próximo, vou ligar aqui para ele. A dificuldade dele que ele tinha de gravar vídeo. Mas então, acho que uma dica aí para o próximo convidado que já deu ok pra gente aí é o Glauber. Glauber, isso aí, de Rio das Ostras, Glauber. Tem muita coisa para deixar. Tem muita coisa para deixar aqui pra gente, muita história para contar, como ele mesmo disse. Mas eu te agradeço, tá? Agradeço primeiramente pela sua presença, segundamente por aguentar o calor. Me agradece porque não, a gente paga o cachê. Porque a gente não conseguiu nem ligar o ar-condicionado ainda, que tá começando aqui o ambiente. Matheus tá sofrendo ali do lado de lá. Mas muito obrigado, Tati, valeu pela resposta. Acredito que tem muita coisa legal que deu para você transmitir com vida, que é o que você faz. E se ficou alguma dúvida ainda, coloca nos comentários aqui, pergunta, você vai ter o maior prazer de responder. Coloca nos comentários aqui o tema do próximo bate-papo, o que você quer ouvir, quem você quer ver aqui, se a gente puder trazer, a gente traz, né? Então é isso. Nosso intuito realmente é gerar conteúdo específico para o mercado imobiliário, com quem está no campo de batalha, quem está fazendo, não só quem está dando aula. Não tem nada contra quem dá aula, mas a Tatiana é o tempo todo. Enquanto a gente estava aqui, é celular vibrando, um monte de lead chegando, aqui cliente já me chamando para fazer tráfego. Então, a gente está compartilhando realmente o que a gente vive no dia a dia, e muitas outras pessoas desse mercado vão estar sentadas aqui compartilhando com você, que também não vai ficar só no campo da aprendizagem, vai entrar no campo de batalha também com um pouco mais de segurança
com a nossa ajuda aqui. É o meu desejo. O meu também. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui. Valeu, galera. Até o próximo, então. Ó, curte aí, esquece não, né?